Pau que nasce torto nunca se endireita. Pois é, essa música aí foi o que eu ouvi a minha infância toda, a minha adolescência toda, praticamente, todas as festas, e até hoje, se tocar, a gente dança. Então, sabe quantos anos eu tinha quando essa música tocava? Foi o auge? Eu só tinha 0 anos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu passei toda essa infância, todinha minha infância e adolescência, ouvindo isso. E sabe o que eu ouvia? Não era só isso. Porque pra mim, pau que nasce torto nunca se direita, era isso aqui, ó. Isso. Ó. 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 Entendeu? Eu tô fazendo força. Eu não tô brincando de fazer força. Então, pau que nasce torto nunca se direita. Isso aqui era um pau que nasce torto nunca se direita. E não o que realmente quis passar a mensagem ali, é porque eu era uma criança. E eu, com 30 anos, ainda me sinto. Assim, às vezes eu consigo desligar, eu desligo isso da minha mente, porque até então, pra mim, era uma brincadeira de criança. Ou era um prazer que eu tinha, tipo, de estar em comunhão com a minha família, e nós dançávamos todo mundo junto, não tinha ninguém apontando nada pra ninguém, brigando com ninguém, e tava todo mundo dançando, e às vezes até eu era aplaudida por dançar, porque eu dançava muito, danço muito, né? Mas enfim, eu, Taluana da Costa, sou cristã desde os meus 3 anos, sim. Mas só que quem ia na igreja era só eu, minha mãe e os meus irmãos. Meu pai não era, então ele era católico, então ele era praticamente o embaixador do samba de Franca. E em Franca ele fazia os pagodão, o samba, né? Pagode não, samba de roda era top. Meu pai fazia, então eu saía da igreja da Assembleia e ia direto pra casa da minha avó, onde meu pai tava fazendo um festão da hora, um sambão de responsa, onde famílias, crianças podiam, né, se brincar, estar junto, com respeito, nada acontecia, onde ainda existia respeito. Então, eu ouvia esse tipo de música, principalmente essa, eu vou falar só dessa. Na minha mente, eu lembrava disso, porque eu sou francana, eu sou do interior, então pra mim ver uma árvore é normal. Então, quando falava pau que nasce torto nunca se direita, eu lembrava de uma árvore, e não de uma coisa, de um órgão, entendeu? De uma pessoa. Isso eu fui descobrir quando eu tinha os 21 anos, eu ainda era virgem, e eu ainda fiquei escandalizada, achando que a minha tava me gabando, eu e a minha galera que tava lá almoçando, que a nossa infância foi pura. Depois de ter visto um menino de 3 anos dançar um axé que nem um Xande, que nem um Thales, que nem um Léo Santana, na verdade, tava botando quase o Léo Santana no chinelo. E eu, né, eu comentei junto com a minha amiga lá do serviço, minha colega do serviço. Nossa, minha infância não foi assim. Era uma pureza. Não era, ninguém dançava que nem gente grande. A outra que dançava que nem Sheila. Que nem. Não, não, não. Falando isso. Mas só que aí eu não tinha essa mente. Aí a pessoa, a outra ouvindo, pegou e falou: mas pega pra analisar. Vamos analisar essa letra aí. Pau que nasce torto nunca se direita. Eles estão querendo falar disso aí. Aí eu falei: mentira. Meu mundo caiu naquele dia. E aí agora nós estamos falando de adultização infantil de crianças. Sendo que nós, principalmente da minha geração, enfim, um pouquinho antes e depois o resto até hoje, sempre tivemos isso. Só que hoje se falam claramente. Comercializado ganha mais dinheiro. Antigamente não, né, gente? Antigamente não. Na minha época não. Porque eu tenho certeza que se fosse eu, né? Se fosse meus pais naquela época, tivesse a oportunidade que nem esses pais estão fazendo hoje com seus filhos, eles tinham feito, porque eu sei dançar. Eu sei dançar. Então, eu também seria uma dessas pessoas. Então, quando a gente parar pra julgar isso do que tá acontecendo, que é errado sim, é muito errado, porque até então eu dançava,
ao lado do meu pai, na frente do meu pai, e com pessoas que praticamente eram de casa. Ninguém nunca fez um nada pra mim. Mas, e até hoje. E hoje já não tem mais os pagodão, mas enfim. Hoje não tá assim. E todo mundo pode ver. Então é perigoso, é realmente perigoso e tem que ser analisado. Mas a gente precisa entender primeiro de onde que a gente veio, para entender o erro que foi cometido antes, para não cometer agora, porque a diferença realmente da nossa geração para a geração passada é que eles têm a oportunidade, e nós temos a oportunidade de expor uma dança que poderia ser só com a família, uma brincadeira que poderia ser só com a família, para o mundo inteiro. E isso atingir pessoas que são criminosas. Então, esse é o problema. E a gente também tem que analisar o que nós achamos o que é certo, o que é errado. Qual é a régua que a gente tem que usar para os nossos filhos. Porque realmente, na minha geração, tô falando mesmo sendo cristã, tô te falando mesmo sendo cristã, eu fui ensinada que, enfim, eu tô com a minha família e com as pessoas que estão ali previamente autorizadas a estar na minha presença. Mas tipo assim, é complicado. Não tinha problema. Mesmo que era pregado na igreja, que não era muito certo ficar ouvindo música do mundo, na minha concepção, o que a gente pega e associa com a família vira uma tradição igual. Esse exemplo que eu tô falando de eu dançar o El Chan, mesmo sendo cristã, na minha família. E o samba. O samba pra mim, apesar de, enfim, ter toda a sua raiz e tal, não é associado na minha mente, nem sempre é associado com a religião, e nem com entidades, e nem com sexualidade. Mas era uma brincadeira onde eu lembro de estar com os meus primos, com minhas primas, com o meu pai, com a minha mãe, e nós dançando junto. Então era uma simbologia de união, o samba pra mim, o axé, o pagode, uma música ou outra por aí. Então, a gente cativa isso dentro da criança e isso fica pra sempre. Eu tô falando como cristã, gente. Cristã não tem que ouvir outras músicas. Príncipe, pronto, acabou. Por quê? Por causa de, enfim, mundo espiritual. Mas não é o costume de um crente ouvir música de fora. Mas, no meu caso, antes do meu pai se converter, e até depois, mas o samba sempre foi, dentro da família, uma coisa da família. Tipo assim, é um domingão, um almoção, todo mundo lá em casa, e alegria. Que conta pra pagar? Não existe conta pra pagar. Enfim, tempo de paz. Então, quando a gente cativa esse negócio, tempo de harmonia, ninguém tá brigando porque deixou o chinelo lá no meio do nada e tem que pegar o chinelo para colocar no pé, entendeu? Ninguém tá preocupado se a pessoa tá alinhada, se a pessoa tá bagunçada, não tinha problema. Se ela tava descabelada, não tinha problema, tava todo mundo na paz. Então quer dizer que isso cativa na criança, principalmente na minha pessoa, ficou cativado assim, né? Ficou gravado na minha mente isso, entendeu? Então, Pimpolho é o cara bem legal. Era uma música que eu amava, entendeu? A minha avó até hoje, quando ela me olha, ela lembra de mim. Tá, Luana? Eu ouço Pimpolho, eu lembro de você, porque você amava essa música, tinha que ficar só tocando Pimpolho, Pimpolho, Pimpolho e Pimpolho. E eu tinha o quê? 3, 4, 5, 6, 7 anos, minha filha. Não, era isso. E Pimpolho é um cara bem legal. Entendeu?
Como que é? Brincadeira de criança. Diga onde você vai que eu tô varrendo. É isso aí. E vai descendo na boquinha da garrafa. Enfim, é isso aí. Na mente da criança aqui, que tem 30 anos, eu volto a ter 5. Eu volto a ter 5. E eu não penso que é sexualidade. Esses dias mesmo eu assisti um vídeo. A menina reagindo. Uma música do Arte Popular. Eu amava essa banda. Amava esse grupo. E eu tenho uma foto que eu dançava essa música. Tenho até hoje a foto, né? Uma saia de crochêzinho. Onde que ela tá? Que eu nem sei. Ela tava aqui. É, não é de crochê não, era meio peludinha, tipo de abrigo, mas ela era até a minha coxa e eu dançava até o chão. É debaixo da saia que eu vou, é debaixo da saia que eu vou. E a minha cara, nunca na vida eu pensei que era isso aí que ela significa. Que eu também não vou falar. Se você quiser, você vai ouvir lá e vai raciocinar pra lá. Porque eu não. Quando eu ouço essas músicas, eu ainda desligo a minha mente. Quando eu ouço, né? Quando? Eu não ouço mais. Mas só que quando eu lembro, ou de vez em quando, igual eu vi no vídeo aí, apareceu a música, eu nem lembrava da música direito, mas eu sei, é música que ficou, né? Meu pai às vezes ainda toca o cavaquinho, porque é a fisioterapia dele, ele toca o banjo, e eu ouço, e às vezes ele não fica cantando, mas vem na mente, sabe? Porque tá gravado no meu subconsciente como um tempo de paz, como tempo de família, como brincadeira com os meus e não como uma coisa sexual, entendeu? Então a criança quando faz isso, quando ela tende a querer dançar e estar ali, fazer tudo aquilo ali que às vezes é muito sexual, mesmo estando falado bem abertamente hoje em dia, para ela, primeiro ela começou a cativar, provavelmente, se você for olhar a configuração, ela ela pôs na cabeça dela que para ela ser aceita naquele grupo, ela tem que ouvir aquela música. Então ela começou a ouvir. E ouvir não é o bastante, tem que dançar. Igual, né? Igual tem um negócio que é tipo o efeito flautista hoje. Eu andei uma vez só na vida. E, enfim, nunca mais. Mas é tipo flautista hoje. Que é a carreta furacão. Se fosse brasileiro, esse conto não seria o flautista, seria a carreta. Seria a carreta, porque ela toca todas essas músicas. E tem os personagens que dançam. O Fofão nem é do dia de hoje. Ele é dos meus dias. Eu tenho pânico de olhar na cara dele, até hoje. Mas hoje eu tô até melhorzinha, mas enfim. Você vai olhar, isso aí chama atenção. E aí os super-heróis das crianças todas, eles estão dançando justamente o quê? O que sexualiza. E não só hoje. Antigamente também era assim. Então, fica mais difícil a gente pegar e querer abordar um assunto e apontar o dedo, sendo que a gente também não aceita que a gente também foi adultizado de alguma forma, mesmo inconscientemente, porque nem sempre a gente entendia o que estava falando na letra, e os que entendiam eram muito espertinhos, porque estavam... Eu sei que eu sou exceção, porque realmente meu pai me poupou de muitas coisas, porque meu pai era mais casca grossa, mas a gente precisa entender que a gente também foi. E até hoje, porque a gente dança em festa de casamento, a gente dança essas coisas aí no final de ano, vai em algum clube e fica tocando essas músicas, e pra gente, nós estamos ali curtindo, mas nós não estamos pensando na cena, nós só estamos ali brincando, às vezes dançando e zoando, sem analisar direito. Então, se nós fazemos isso, o meu filho vê eu fazendo isso, se ele vê eu fazendo isso, ele não vai fazer a mesma coisa? Vai, tudo bem. O pau nascer torto e nunca se direitar e requebrar e pôr a mão na cabeça. Entendeu?
Porque na minha concepção de criança de 5 anos, eu quebrar uma coisa, requebrar, então quebrar de novo uma coisa que eu já quebrei, isso é de pôr a mão na cabeça, de preocupação, e não o que a música tá dizendo, entendeu? Você consegue entender o que eu tô dizendo? Olha, talvez a minha super inocência, que eu não tô bancando, porque realmente até esses dias, mas que em 2021 foi meu primeiro choque, quando eu era ainda virgem, quando eu fiz o Ian, eu fiquei horrorizada com, né? Depois de 9 meses você vê o resultado. E aí eu nem cheguei nos 9, meu filho nasceu de 7. Eu fiquei horrorizada e traumatizada. E eu ainda com 30, eu ainda dou chilique por causa disso. Porque, gente, puxa, na minha mente, totalmente pura. Eu nem tô nem. Ó, pau que nasce. Tô falando pau que nasce torto. Nunca se direita. Isso aqui, ó. Ó, ó. É o galho, a vara pra acertar no lombo. É isso aí mesmo. Porque era disso que eu apanhava na época. Era de tudo que aparecesse, é verdade. Mas enfim, um galho de árvore, gente. Um galho de árvore na minha mente. Pra isso fazer o quê? Entendeu? Eu não tenho culpa. Mas eu tenho culpa se eu continuar passando isso pro meu filho. Entendeu? Eu tenho culpa se eu passar isso pros meus alunos. Pras crianças que estão ao meu redor. Eu tenho culpa. Enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês e a moral da história é que vocês precisam analisar primeiro, entender, de certa maneira, se arrepender do que antes você via com um olho de nada a ver para você corrigir a sua rota no futuro. No presente, na verdade, né? Até mais.